Bom dia, minha gente! Semana nova começando, segundou! Hoje cedo, quando eu tava saindo de casa, eu fiz a minha oração dentro do carro, que foi tão rápido assim, eu acordei correndo, não sei o que, tinha um monte de coisa pra fazer, e o telefone já tocou, eu tinha que atender, enfim. E aí eu entrei no carro e falei, meu Deus, eu não fiz nem a minha oração. Eu falei, calma, o que é isso, Juliana? E aí entrei no carro, na garagem de casa, dentro do carro, fazendo minha oração. E eu pedi tanto para Deus proteção, sabedoria e força. Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, de se conectar com quem realmente nos fortalece, com quem realmente nos preenche, né? E aí hoje de manhã acordei assim já atacada daquele jeito, toca telefone, não sei o quê, já conversa com um, já conversa com o outro, não sei o quê. Blá, blá, blá. Quando eu vi, eu falei, calma, tá faltando alguma coisa. Alguma coisa, não é um brinco que eu esqueci, a bolsa tá aqui, o celular tá aqui, o que é? Eu falei, meu Deus, esqueci. E aí, como que eu vou esquecer? Aí fiz a minha oração, pedi para Deus proteção, sabedoria, muita força para seguir a semana. E aí liguei meu carro e vim. E aí eu tava pensando, né? Muita gente acaba esquecendo, né, de coisas tão simples da nossa vida e que passam muitas vezes despercebidas, assim, que a gente pensa assim, não, mas depois eu faço, depois eu faço. Por que a Juliana tá falando tudo isso? Porque muitas vezes ao nosso redor existem coisas simples, mas que nos preenchem. Existem coisas que muitas vezes fazem uma grande diferença na nossa vida e que a gente passa assim e fala, não, depois eu faço. Só que o depois pode ser tarde, o depois pode não chegar. Nossa, Juliana, que pesado você falar sobre isso numa segunda-feira. Mas eu tô falando isso, gente, porque nunca é tarde para você alcançar aquilo que você quer, aquilo que te preenche, aquilo que te satisfaz, aquilo que te faz bem. Então pare tudo que você tá fazendo naquele momento que tá tudo conturbado, tudo muito confuso. Às vezes você não sabe o que tá acontecendo, fala, meu Deus, gente, quanta coisa, atropelação, isso e aquilo, quantos obstáculos. Para tudo que você está fazendo, pode ser na cadeira do seu escritório, pode ser na cozinha da sua casa quando você está fazendo a comida, pode ser no seu carro antes de ligar o carro, pode ser tomando banho ou escovando o dente. Para um segundo, isso não vai atrasar a tua vida, isso vai te preencher, vai fazer você se conectar com você mesmo. E eu percebi nos últimos dias como é importante nós estarmos conectados com nós mesmos, que a gente às vezes se perde, sabe? A gente tá ligado no automático de um jeito que quando a gente vê, começa a aparecer tanta coisa, dor de cabeça, dor de barriga, dor no pé, dor na mão, dor nas costas, dor nisso, dor naquilo. E aí você não sabe o que está acontecendo, fala, meu Deus, quanta coisa, o olho inchado, isso e aquilo. E você fala, meu Deus, gente, por que está acontecendo comigo? Aí as perguntas começam a vir, né? Vários pontos de interrogação. Mas é por quê? Porque você, às vezes, você não está se permitindo, você não está se entendendo, você não está se conectando com você mesmo. Por que é tudo isso que a Juliana está falando numa segunda-feira? Porque é importante a gente se perceber. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, tudo vai se separando de um jeito. É que nem esse sofá, tá tudo moldado, tudo separadinho e vai indo. Então a gente precisa juntar essas pecinhas, gente. A gente precisa se completar diariamente, constantemente. Tá bom, minha gente? Não sei se para você faz sentido essa mensagem, mas reflita sobre ela. Pega algumas palavrinhas, algum desses eixos aqui que eu trouxe e veja se não vai fazer sentido aí para o teu dia, tá bom? Senti essa vontade de poder compartilhar com vocês essa reflexão. Gente, o programa de hoje vai falar justamente sobre isso também, de como é importante nós nos percebermos, procurar ajuda quando precisa, enfim, falar um pouquinho sobre a linguagem corporal, sobre não linguagem corporal, mas sobre as questões de que você precisa realmente se perceber, sobre algumas mudanças no teu comportamento, enfim, sobre N situações. Aliás, o Biel, quando trouxe as pautas que nós vamos abordar hoje, a gente fez um compilado, eu já digo assim, de vários assuntos. Eu ainda falei, não, vamos conversar tudo junto no mesmo bloco, que acredito que um vai complementar o outro. E hoje também nós vamos falar sobre o que viralizou na última semana e no final de semana, no quadro Viralizou, na companhia de Biel Carbone. Ele estava separando ali os vídeos. Eu falei, meu filho, viralizou tanta coisa que vai ser difícil caber num bloco só. Mas vai estar tudo certo, né, Biel? E aí, como é que foi o teu final de semana? Aí o feriado. Ai, Ju, muita chuva. Ai, meu Deus do céu. Muita coisa, eu não consegui fazer isso e aquilo. Mas abriu um pouquinho o tempo, né, também. A gente ficou tudo apreensivo com tanta coisa que estava vendo ali de notícias
Aliás, o mundo está nos trazendo muita aflição, muito medo, muita coisa pesada. E se você fica o tempo todo conectado nas redes sociais, você já não sabe o que é bom, o que não é, você vê. E aí parece que isso vai pesando no teu dia. Mas por isso que volto lá no início que eu estava falando, buscar se preencher com coisas boas. Tá bom, minha gente? Hoje eu recebo aqui a Cris Falcão e a Adriana. São terapeutas, nós vamos conversar sobre constelação familiar também. O Biel colocou aqui no roteiro. Mas aqui, ó, a Cris Falcão, ela é mentora motivacional. Seja bem-vinda, tudo bom, Cris? E a Adriana Capelari, que é personal organizer também. Já vamos trazer ela para uma outra pauta aqui também. E terapeuta familiar. E aí, né, sobre esses assuntos nós vamos conversar daqui a pouquinho, até porque tem algumas perguntas. Tem pergunta do telespectador também, né, produção? E depois o quadro viralizou. Você já baixou o aplicativo da TVC Panorama aí no seu celular? Coloca lá na tela, no cantinho, aí ó. O aplicativo da TVC não pesa nada no seu smartphone, no teu celular. Você pode acompanhar todas as notícias, as informações na palma da sua mão. E também acompanhar nas redes sociais a TVC Panorama. Sempre estamos postando ali as informações, novidades, enfim, e recebendo esse feedback de vocês, que é muito importante pra gente. E tem o nosso WhatsApp, 3360-1101. Esse é o contato direto para você enviar sugestões de pauta, comentários sobre as entrevistas, perguntas, inclusive, interagir com os nossos convidados durante o programa ao vivo. Meninas, sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Tudo bem. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Então, eu vi aqui que a Adriana estava já separando, né? Ela trouxe alguns materiais, enfim. E aí nós já estávamos conversando sobre constelação familiar. Mas assim, Adriana, tem muita gente que não sabe o que de fato é a constelação familiar, os benefícios que ela pode trazer para a nossa vida. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente. Bom dia, né, a todos, né? Eu posso dar um exemplo meu, né, o que é constelação familiar, porque ela veio mudar a minha vida, né? Tanto que eu fui me formar para me trazer, né, ser uma consteladora familiar, para levar isso para as pessoas também, né? Para falar de constelação familiar, eu preciso dizer, né, sobre a pessoa que criou isso, que é Bert Helling, né? Ele é um alemão, né, e trouxe isso para o Brasil. Ele nasceu em 1975. E assim, a constelação, eu digo assim, ó, que é um novo olhar. Que novo olhar isso, Adriana? É você tirar o olhinho físico e olhar com o olhinho da alma, né? Porque a constelação é olhar aquilo que a gente não pode ver no nosso dia a dia, que a gente está no nosso consciente, né? Porque se fosse simples assim, né, a gente saber de tudo pelo consciente, a gente resolveria tudo. Mas o problema é que não está no consciente, sim no nosso inconsciente, né? E ele é um campo sistêmico, onde a gente pode olhar para isso de uma forma assim, ó. Nós trazemos da nossa família muitas crenças, padrões repetitivos, né? E que a gente não se dá conta no nosso dia a dia, Ju. A gente não se dá conta. Foi como você falou, a sua mensagem trouxe uma abordagem muito legal hoje, que dá para colocar isso. A gente não nota as coisas do nosso dia a dia, a gente não sabe prestar atenção em coisas que a gente realmente deveria, né? E eu trago isso com uma simples colocação que eu levo para todo mundo, principalmente para os meus clientes, que é assim, ó. E eu vou te fazer essa pergunta para ti. O que é honrar um pai e uma mãe? Que você me responderia, Ju? Que é honrar? É respeitar, é valorizar, é estar junto. Sim, tudo bem. Mas assim, ó, eu vou resumir numa única palavrinha. Nossa, ontem fizeram essa mesma pergunta. Honrar. É porque ela é profunda, né? Honrar pai e mãe se resume em aceitar eles, Ju, como eles são. O que muito dificilmente a gente faz. Por quê? Porque geralmente a gente não tá no lugar de filho. Ai, Adriana, como assim? A gente julga, né? A gente julga nossos pais, a gente critica, diz que eles podiam ter feito assim, assado, dizendo que eles poderiam ter feito diferente. Como assim? Como eu, na postura de filho, uma figura menor, vou falar para os meus pais, uma figura de respeito que me criou, que me deu a vida, dizer para eles o que eles têm que fazer, o que eles devem fazer? Não. Quando eu me coloco maior que o meu pai, Ju, ou com a minha mãe, alguma coisa vai dar errado. Como assim? Ou no meu casamento, ou no meu financeiro, ou na minha saúde.
Como você falou sobre a saúde, as nossas emoções, elas estão ligadas a isso. E cada doença que nós temos, cada reação do nosso corpo corresponde a isso. Corresponde. A questão da mama, o câncer de mama, está conectado à mamãe. Está conectado à mamãe. E numa constelação você pode ver isso. Aonde leva essa conexão? O porquê? É mexer lá no fundo, Ju, lá na raizinha. A Cris pode até dar mais uma colocada, porque a linguagem do corpo traz muito essa questão, né, Cris? E até assim, escutando o que tu estás falando, a gente percebe assim, que questões mal resolvidas, mágoas, coisas que a gente vai guardando por muito tempo, vai refletindo nessa linguagem corporal, que não é a questão de como você se comporta na questão de sentar, de cruzar os braços, de falar, de olhar, não é isso. É naquilo que reflete e te traz dores, incômodos, não sei. Cris, me explique, por favor, tudo bom? Tudo, bom dia para todos. Então, a linguagem do corpo, ela é a metafísica com relação às doenças psicossomáticas. Então, você citou a mama. Estamos aqui para o Outubro Rosa, né? Vamos parar de romantizar o Outubro Rosa. Eu faço a propaganda ao contrário do Outubro Rosa. Não vamos mais ficar idolatrando essa data, mas sim eu trago muita consciência para que essa data não se comemore nunca mais. Como assim? Nossa, né? É chocante. Mas vamos entender as nossas mamas. Mulher que fica brigando muito em casa com o marido, com o filho ou com o companheiro ou companheira, que fica muito crítica, muito controladora, querendo dominar toda a situação, tudo e todos, ela vai começar com um nódulo, ela vai ter nódulos. Aí, se ela é traída porque perdeu o emprego, traída pelo marido, um filho. E olha que doido, às vezes a mulher se sente traída porque o filho amado casou com uma mulher e vai dar um neto. Nossa, ela vai se sentir assim, a vida está tirando o filho de mim. Ela pode ter um câncer de mama. Nossa, gente. O câncer de mama é quando ela não se perdoa, e aí você falou dos ressentimentos e mágoas. Má água, já diz. Água, má água, água podre, água parada. E você vai guardando aquele ressentimento, colocando embaixo do tapete. Eu falo assim, são emoções tóxicas, porque o nosso corpo, ele é 70% ou mais, me corrijam, de água. Então, o que eu alimento o meu corpo? Se o meu corpo é emoção, se tem uma experiência com a água, que se eu ficar mentalizando amor, saúde, eu gosto de tomar água e dizer assim, saúde, paz, prosperidade, ou amor e eu tomo a água. Eu coloquei essa emoção positiva dentro de mim. Ou se eu vou visualizar algo, eu coloco estou contemplando aqui essa vista, essa paisagem, estou colocando coisas positivas dentro de mim. Agora, se eu fico falando de doença, se eu fico vibrando nessas coisas negativas, sou controladora, não perdoo, tenho ciúmes, essas coisas, tudo isso vai gerar emoções tóxicas. E isso é a linguagem do corpo, isso é a medicina egípcia. Eu me curei da medicina egípcia e venho me curando há 6 anos que eu trabalho com isso. E sabe o que é interessante falar? Porque todos nós, levante a mão aquele que nunca passou por um tumulto interno. Todo mundo passa. Eu acho que nós estamos numa época, né, que as pessoas cobranças. estão bem mais... Sim, mas Ju, se a gente é emoção, então por isso que se fala muito hoje, gente, meditar, silenciar, aquietar. Como é a mente de vocês? Tu me fez essa pergunta e o que eu respondi? Ela é meio assim. É turbulenta. Se a gente tem mente barulhenta, como que eu vou me concentrar? Como que eu vou ter intuição? Como que eu vou... a Adri, na constelação, ela faz uma constelação maravilhosa. Ela endireitou muita coisa na minha vida.
com a constelação que ela fez. Ela me trouxe visão, um olhar que eu estava no estado de negação. Mas tudo bem, gente. O nosso inconsciente, ele nos sabota. Ele deixa a gente no estado de negação. Por quê? Porque nós estamos com a mente barulhenta e essa água que está dentro da gente, que é a emoção é regida pela água, ela vira tsunami. Aí você não para, você não tem quietude, você uma hora está lá, uma hora está aqui, se perde nas palavras, se perde no trabalho, se desconecta. Não se encontra? Não se encontra, por isso que... Nossa, eu também fiz isso, eu vindo para cá, eu já na garagem ali, quando entrei no meu carro, eu já... Opa! Fiz um Pai Nosso, que o Pai Nosso alinha os chakras. Sim. Já pedi uma intuição, proteção, que eu possa trazer a fala que as pessoas precisam ouvir. E ali já fui me conectando. E como é importante nós refletirmos também até no ambiente que nós vivemos. No ambiente de trabalho, no ambiente do seu lar. Porque nada adianta você buscar se encontrar, você fazer todo esse processo de uma busca interior... Sendo que no ambiente que você convive, esse tumulto está refletindo. Bem lembrado. As pessoas buscam, né? Fazem constelação, fazem limpeza energética, busca isso, busca aquilo, busca aquele outro. Aí elas têm as catarses. Catarses vem uma gripe, vem uma doença, vem até mesmo uma separação, vem atribulações no trabalho. Porque se você está buscando uma limpeza interna para você se aprumar, transcender, você é igual uma casa aqui, igual o teu espaço aqui. Se você quer trazer uma transformação para ele, você precisa desconstruir, desmontar, desmanchar. É igual a nossa vida. A nossa vida. Ela vai se desconstruir. Tem gente que fala, depois que eu fiz Ho'oponopono, fiz constelação, ou aula terapia minha, né, da Cris, a minha vida desandou. Ótimo, que bom, sinal que você mexeu. Mas para arrumar, tem que desarrumar. Né? Aí, Você dá um exemplo, você vai limpar a sua casa, meu amor. Você é daqueles que varre ao redor do tapete ou levanta o tapete, arrasta móveis. Eu sou daquelas que faz o maior vucu-vucu. Claro, porque se é para limpar e arrumar... Uma hora a arrumar... vida vai fazer você levantar isso. Aí, óbvio. Tu tem que fazer as coisas completas, não passa contornando a situação. Então, a Adriana me trouxe uma conscientização na constelação um dia, num café. Desaguei de chorar numa cafeteria, porque ela falou duas palavras ali. Foi que muito engraçado. Eu ia guardando. Não, amanhã eu deixo para depois. É o que eu falei no início. Pra depois. A gente vai deixando para depois, Esse deixar para depois é a procrastinação. Ai, eu falei sobre isso aqui esses tempos. O que é a procrastinação? É o medo do fracasso, o medo do sucesso. Perfeccionismo. Tem gente que chega assim, eu sou perfeccionista. Eu fico pensando, meu Deus, coitado. Porque tem gente que fala com orgulho, né? Uhum. Perfeccionismo é uma ferida, uma das 4. Tem mais raízes da procrastinação, mas essa é uma das 4. E a outra, a última, eu acho a mais piorzinha, né? Resistência à mudança. Resistência à mudança. Porque às vezes a gente quer mudar, não é só a nossa casa, mudar roupa, estilo, mas a gente tem que mudar o nosso padrão de pensamento. Não tem como eu estar na 3ª dimensão querendo ir para a 5ª, se a mente e o corpo separado, um pé lá, uma mão aqui. Então, tudo que eu aprendo, eu coloco em prática, isso é a sabedoria. Senão eu vou ter obesidade cerebral, eu vou ter uma mente barulhenta, eu absorvo. Obesidade cerebral. Eu nunca tinha escutado isso. Isso eu tinha, verdade. Eu tinha isso e pra mim, assim, sabe, Ju, era muito... E eu fui aprender com a minha amiga. O que te levou a trabalhar com constelação familiar? Então, resumindo assim, eu vou falar, vou comentar algumas coisas assim, né, pesadinhas, né? Eu sofri abuso, né, por volta dos 7, 8 anos, né, e não foi só ali, depois outras vezes vieram acontecer, né, por pessoas próximas. Isso, assim, veio trazendo muitas feridas e eu nunca abri isso pra ninguém. Eu sempre fui uma pessoa, assim, de buscar sozinha as minhas coisas. Nossa, autodidata. Sabe? De buscar as minhas coisas. Eu falei, não, eu tenho que entender o porquê que tá acontecendo isso comigo. Então, assim, eu sempre fui buscando do meu jeitinho, buscando aprender e sempre fui muito curiosa, né? Sempre fui muito curiosa, com muita vontade de entender as coisas. Eu não digo amém para qualquer coisa, você tem que me mostrar aquilo ali, né? Você tem que me dizer, não, isso aqui é assim, Adriana.
Aí então, tu me explicou, eu vou analisar, né? Porque eu acho muito importante, porque a gente tem que ter a opinião da gente, Eu né, também Ju? sou assim. E pra me convencer é difícil, mas também quando me convence tá bom. Ok, mas tem que mostrar tintim por tintim. Isso. E assim, meus pais, né, meus pais se separaram, né? Depois, assim, a minha mãe se casou novamente, tivemos outros irmãos, né? A minha mãe teve aborto e não sabia. Na constelação eu fui saber desse aborto e é onde eu sou gemelar, né? Veio, só que não vingou dentro da barriguinha da minha mãe e eu sentia dentro de mim uma tristeza profunda. Eu tentei suicídio por 3 vezes. Você? Eu tentei por 3 vezes, sabe? E cheguei assim ao extremo de na quarta vez foi o mais pesado. Eu já tinha meus 2 filhos, que eu sou mamãe de 2, né, pessoas raras assim, meu filho Matheus, 19 anos, e o meu Nicolas, de 9 anos, meus lindos. Eu cheguei ao ponto de querer me matar e levar ele junto comigo. E então, assim, eu falei, não, isso não tá certo, isso tem alguma coisa. Mas Então, você não há 10 trabalhava anos, com constelação familiar, não? Não, ainda não. Aí, 10 anos atrás, o meu professor, né, que é do Instituto Leandro Reiser, a qual eu me formei, trouxe a constelação para a cidade de Camboriú. E eu comecei a fazer com ele. Ali já começou uma grande transformação. O meu olhar, de tirar esse olharzinho daqui, né, tirar essas vendas e começar a olhar profundamente a alma. É olhar para ti, Ju, e não olhar essa Ju que tá aqui, mas olhar aquela Ju lá dentro, sabe? A alma da Ju, sabe? E eu comecei a fazer isso. Comecei a buscar. Há 2 anos, então, eu comecei a minha formação, comecei a buscar não só a constelação, eu estou em formação em PNL, hipnose também clínica, né? E estou buscando muito mais conhecimento, porque nessa área a gente tem que ter responsabilidade, Ju. E é interessante, a gente até abrir um parênteses, gente, você não pode confundir as terapias e substituir. Não, de jeito nenhum. Não, Isso é importante falar. Uma Complementa a outra. Eu tenho Uma até um complementa a exemplo outra. disso. Dá para dizer que eu fiquei 6 meses de cama, 32 dias de hospital? Quanto? 32 dias em hospital, 6 meses de cama, na mesma posição. Eu sou toda quebrada. Mas eu nunca deixei, eu fiz um combo. Quando eu saí do hospital, fui para casa, fiquei os 6 meses que eu me quebrei de um grave acidente, fiquei com aqueles ferros fixador, porque eu quebrei o quadril, o braço direito, e com a linguagem do corpo, que é a medicina egípcia, eu entendi o que é quebrar o braço direito e o que é o quadril. O quadril. Todo assoalho pélvico, quadril, tudo. Então eu compreendi o braço direito, o meu lado feminino, mulher, mãe, chefa, com toda as mulheres da minha vida. E o quadril está relacionado a dinheiro e relacionamento. Nós temos que ter essa harmonia. Eu não conseguia. Ou eu estava, quando era rica, não tinha marido. Ou tinha marido, era pobre. E eu ficava naquela balança. Falei, meu Deus, mas eu quero ser rica e ter marido junto. Meu Deus, vamos fortalecer esse quadril, Jesus. O quadril está relacionado porque são 2 Vamos pontos. se entender aqui, né? Por favor. São 2 pontos de chakras ali. Daí tem que falar dos chakras também, né? Então, é o da criatividade e o chakra básico. O chakra básico é o que te mantém na terra, é o que te sustenta, é o que te faz querer dinheiro, o que te faz querer um carro, uma casa, os bens materiais. Isso é prosperidade, é de Deus. Por que no Brasil as pessoas têm dificuldade de ganhar dinheiro? E por que um exemplo, Estados Unidos, o povo é rico lá, que as pessoas saem do Brasil para ganhar dinheiro lá. Sim. Só que tem muitos que vão lá, viram mendigos, pobres e voltam com o rabinho no meio das pernas. Por quê? Porque o brasileiro foi colonizado pela Igreja Católica, pelos me fugiu a palavra, gente? Pela igreja, pelo catolicismo. E o que o catolicismo prega? Voto de pobreza. Por que nos Estados Unidos tem dinheiro, abundância, prosperidade? Porque foram colonizados também pelos luteranos e os judeus. O bebezinho já nasce fazendo o voto de riqueza. Então nós temos que cancelar, anular, quebrar todos os votos de pobreza, que na constelação também se vê o dinheiro, quebra esse voto de pobreza e faz o voto da riqueza. E tudo isso, a constelação familiar, ela consegue trabalhar no ser humano? Sim, ela leva ao ponto. A constelação é assim, ó, ela te leva a olhar aquilo que naquele momento tá te prejudicando, né? Então, como eu te falei, eu fui buscar o que porque assim,
o meu casamento não ia bem, né? Como eu te falei, quis cometer suicídio, entre outras coisas. Por quê? Porque eu estava trazendo tanta dor dentro de mim, tanta dor. Eu enxergava, assim, uma nuvenzinha escura. Eu não enxergava. Eu não sabia o que era amor próprio. Eu não sabia o que era eu. Não sabia o que era viver, Ju. Sabe? Eu não tinha felicidade alguma. Como eu reclamava, Lu. Mas sabe, aí tu Ju? conseguiu na constelação. Porque assim, a gente precisa passar para as pessoas que a constelação, ela tem o poder de transformação e de poder suprir, muitas vezes, essas faltas, essas necessidades, e tu se encontrou ali. Isso, foi tomando consciência daquilo que eu vi na constelação. Mas assim, ó, o que eu vou explicar? Ah, eu vou lá e constelo e tá tudo bem, a minha vida tá resolvida? Não, Ju, não. A nossa vida, ela se resolve pelas nossas atitudes. O que a constelação vai fazer? Eu vou lá e vou constelar o meu dinheiro, certo? Por que que o meu dinheiro não tá fluindo na minha vida? Provavelmente a gente vai abrir um campo para ver o que vai mostrar aquilo ali, né? Porque nós temos um campo energético. Nós temos um campo ao nosso redor e nós temos, assim, o nosso inconsciente que traz todas essas informações. Por mais que às vezes a gente não lembre da nossa infância, de momentos, porque a gente bloqueia nossos traumas e certas situações para não lembrar mais, Ju. Às vezes é autodefesa, né? Só que isso a gente consegue voltar a ver na constelação. E isso a constelação nos abre esse campo. Nos abre. Eu vou fazer assim, ó, Biel, eu não sei se eu vou conseguir te chamar aqui no Viralizou, porque eu acho que eu vou fazer assim, eu vou chamar o intervalo, gente, pode ser? Que a gente tem ali o intervalinho. E aí eu retorno para terminar de conversar com as meninas e eu vou convidar você para participar junto, Biel. Vamos participar junto aqui do bate-papo. Nós vamos ver o intervalo, é rapidinho e voltamos já com muito mais para vocês.